Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Eufran Souza. Este é o nosso canal, onde nós iremos ministrar mensagens, comentários dos mais variados assuntos. Por isso, neste momento eu lhe peço, se inscreva no meu canal, dê o seu like, ative o sininho de notificações, faça seu comentário e me ajude a fazer a obra de Deus e a cooperar com muitas vidas no serviço do Evangelho de Cristo na Terra. Portanto, vamos para um vídeo no nome de Jesus. O prazer traz estímulo para abençoar. Meus irmãos, eu quero ler convosco Gênesis capítulo 8, versículo 21 e também Gênesis capítulo 25, versículo 28. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como acabo de fazer. Gênesis 25, 28. Isaque amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Queridos irmãos, os dois textos bíblicos falam-nos de prazer. Consequentemente, esse prazer é interpretado como satisfação afetiva por parte de ambos os personagens aqui apresentados. Logicamente, essa satisfação afetiva dá-se em virtude da conquista apresentada por aqueles que posteriormente são beneficiados pelo prazer de quem está sendo agradado. Nós temos no primeiro texto o episódio onde Noé desceu da arca. Uma vez que este desceu da arca, ele não procurou agora organizar a sua vida, a sua rotina de vida, como talvez muitos teriam essa disposição de fazer. A primeira atitude de Noé é justamente fazer um altar e executar um sacrifício. Quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, ele não está anulando as demais coisas. Ele está simplesmente estabelecendo uma ordem de valores com o intuito de que o homem exerça uma coerência com excelência e, consequentemente, dê àquele que de direito tenha prioridade, que no caso seria o reino de Deus. As demais coisas são secundárias. Elas não são descartadas, elas são simplesmente colocadas no lugar conveniente para cada uma. O reino de Deus é primeiro lugar. Observe que Noé, ele poderia muito bem tomar partido na organização de alguma coisa, conforme a sua concepção lhe julgasse necessário assim fazer. No entanto, o investimento de sua atenção, a sua concentração se volta diretamente para a execução de um altar e, consequentemente, do sacrifício desse altar. E a Bíblia diz que o Senhor sentiu o cheiro suave do altar, e isso lhe agradou. O agrado de Deus gera uma decisão da parte de Deus. É claro que nós não vamos imaginar que a decisão de Deus fora tomada naquele momento, porque Deus, em sua presciência, já tinha todas essas circunstâncias trabalhadas diante do seu saber. Mas a apresentação aqui é para que o registro fique claro de que Deus é um ser afetivo e que, diga-se de passagem, conquistável. Há um traço, um princípio de interpretação chamado antropopatismo, que é justamente o momento em que a palavra de Deus atribui a Deus sentimentos da cadeia sentimental humana. Quando a Bíblia usa os sentimentos que nós temos, ela quer simplesmente que você compreenda que assim como você reage a sentimentos que lhe são peculiares, Deus também reage. Pois, afinal de contas, no ser humano, existe um elemento, o ruach, que saiu de dentro das entranhas de Deus e veio para dentro das entranhas do homem. O que seria o ruach? O ruach é o termo hebraico que, na transliteração,
nós encontramos no nosso linguajar, no nosso idioma, o termo vento, que é justamente a mesma palavra para espírito. Deus tirou de dentro dele um elemento e colocou dentro do homem. Com essa ação, o homem passou a ter estímulos semelhantes ao estímulo de Deus. Imagine comigo, como você reage com relação a uma atitude do seu filho ou uma circunstância que este vive. Consequentemente, essas reações que são decorrentes do seu sentimento original por aquele parente, por aquele familiar tão próximo, é justamente um reflexo de como Deus lhe vê na condição de filho. Deus, por sua vez, aqui agora é tocado pela atitude de Noé. Diga-se de passagem, o que fez a diferença não foi simplesmente o conteúdo do altar, mas foi o sentimento oriundo do interno do coração. Deus, ele não olha para o exterior como ele revelou para Samuel. Ele olha para o interior. Quando Deus fala com Caim, antes de Caim cometer o homicídio que cometeu, ele diz: se procederes bem, teu sacrifício será aceito. A medida que Deus apresenta dá-nos a entender que Deus olha para o autor do sacrifício mais do que para o próprio sacrifício. O que faz a diferença na aceitação do sacrifício é o sentimento que reflete no interior do coração daquele que está executando o mesmo. Deus, ele tem acesso ao interior e este acesso lhe possibilita de forma benéfica, de forma privilegiada, a leitura plena do que você está pensando ou do que você não está pensando. E Deus aqui viu em Noé, nesse momento, um homem inteiramente dedicado à priorização das coisas de Deus na terra. Embora com muitas necessidades, ele precisava organizar toda a sua vida, familiar, financeira, habitacional. Tudo estava com uma pendência em comum, uma pendência indescritível. Mas mesmo assim, ele abdica de tudo, deixando tudo para um âmbito secundário, priorizando assim a obra de Deus. Quantas vezes, no nosso bom senso natural, julgando as coisas, julgando situações, nós às vezes deixamos a obra de Deus em um nível secundário, uma categoria secundária. Mas o homem de Deus tem que ter o bom senso e a postura de saber que Deus é primazia, que Deus nunca será secundário. Às vezes, o seu próprio bom senso natural pode lhe conferir a concepção a respeito de um assunto, de modo que você com certeza deva pensar que a melhor atitude, a melhor decisão para a situação A ou situação B seria aquela. Mas a melhor atitude é aquela que a palavra de Deus estabelece. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E é interessante observar que a reação de Deus é imediata. O que nós somos levados a entender que Deus anseia pela nossa adoração. E quando digo pela nossa adoração, me refiro a uma adoração autêntica, uma adoração honesta. É essa a qualidade da adoração que Jesus faz menção para a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é justamente primar pela honestidade da adoração. Não é adorar com o intuito de esboçar a voz diante de um público ouvinte que está diante da nossa atenção. Não é expor a oratória do pregador, não é expor o gabarito do currículo, não é isso. A verdadeira adoração é focar e concentrar unicamente nossos objetivos para agradar aquele da qual sabemos que todas as coisas são decorrentes de sua bondade. Impressionante observar que Deus parece que está com fome da adoração. Deus está tão desejoso pela adoração que no mesmo momento Ele manifesta a sua disposição.
a necessidade pessoal de cada um, revela a preciosidade do elemento que está sendo proposto. É no momento que a pessoa mais está com sede que a água ganha o seu valor máximo. É no momento que mais a pessoa está com fome que a comida, então, chega a uma evidência sem precedentes. Esse momento aqui era um momento que há dias Deus não recebia uma adoração de um culto. Há dias Deus não recebia a adoração proveniente de um altar. E quando Noé desce, que apresenta, Deus então se recorda dos adoradores no período pré-diluviano. Deus então começa a lembrar o quanto ele ama ser adorado pelo homem. A adoração revela isto. Quando apresentei o texto que apresenta Isaac, para demonstrar a todos que quando alguém ama, quando alguém está satisfeito, quando alguém é tocado, ele tem disposição a abençoar. E se isso acontece no contexto humano, no contexto divino, acontece com mais intensidade. Saiba tocar o coração de Deus. Saiba, aprenda a tocar o coração de um Deus afetivo. Como disse o salmista Davi no Salmo 51, tu não te agrada em touros, senão eu estudaria. No entanto, o coração agradável ao Senhor, o sacrifício agradável ao Senhor é um coração quebrantado. Porque é um coração quebrantado e é um espírito contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Saiba agradar o coração do teu Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você conseguir tocar o sentimento do Criador, você terá todos os seus recursos em favor da tua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Olá, meu amado, eu quero lhe agradecer por ter assistido o nosso vídeo, por estar cooperando para o crescimento desta obra, pois afinal de contas ela é a obra de Deus. Receba nosso abraço, o abraço do pastor Eufran Souza, que Deus te abençoe.